Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 12 de maio de 2022 e nós tivemos aí o pregão de quinta-feira. Afinal de contas, hoje é quinta-feira. Lembrando que os estudos apresentados não se configuram como recomendação de investimentos, mas têm caráter educacional. O objetivo nosso aqui, é ensinar análise técnica de investimentos e análise gráfica. Hoje eu resolvi fazer uma análise triple screen. Eu falei um pouco sobre ela ontem, que é a técnica do Alexander Elder, que consiste basicamente em olhar os três principais prazos. E para nós que somos swing traders, os três prazos mais importantes, não que o prazo, por exemplo, mensal não seja importante, mas ele é tão distante que a gente acaba se resumindo aqui nesses três prazos. Olhar esses três prazos aqui já tá bom, O gráfico mensal a gente pode olhar ele semanalmente, e diariamente a gente vai acompanhando esses três. Então aqui eu tenho na minha esquerda o prazo mais curto, e aí eu deixo ele nessa grade, que é o gráfico de 1 hora, gráfico de 60 minutos do mini índice. Tá? Na minha direita eu tenho o gráfico diário aqui em cima e o gráfico semanal aqui embaixo, tá? Por que é importante olhar mais de um prazo, olhar os três prazos? Ontem eu também disse e ontem eu também mostrei, eu exemplifiquei como que é a dinâmica dos preços, tá? Como que a dinâmica dos preços no gráfico de 1 hora, elas respeitam a dinâmica dos preços do gráfico diário, tá? Então, principalmente para a gente poder identificar contexto, porque para operar você tem que ter contexto, tá? E o contexto ele deve ocorrer tanto no gráfico de 1 hora, quanto no diário, quanto no semanal, tá? Os três prazos eles devem estar alinhados. Quando eles estão alinhados é que o potencial de direcional dos preços ele é maior, tá? E faz sentido você analisar um prazo e o outro, Uma coisa importante, por exemplo, é o monitoramento, por exemplo, das médias, As médias móveis, a gente sabe que elas são suportes e resistências dinâmicos, Porque elas mudam, alteram, o seu valor a todo momento, conforme o comportamento dos preços. E, portanto, as médias elas são resistências e suportes importantes. Então, por exemplo, ontem e hoje também os preços chegaram a bater na média de 8. Essa linha azul aqui é a média de 8 do gráfico diário. Tá? No gráfico de 1 hora, nós estamos vendo só apenas dois topos na mesma região. Mas esta região é uma região importante porque é o gráfico diário. Tá? E aí, uma vez que rompe acima do gráfico, na média de 8 do gráfico diário, aí tem potencial para poder subir até a média de 20. Ou andar de lado. Pelo DMI, a gente vê que ele vai andar de lado, que não vai ter um movimento de alta até a média de 20, tá? Porque a pressão vendedora é muito grande, tá? E também pode ver que teve dificuldade, Ele ficou a maior parte do dia, a imensa maior parte do dia ele ficou de lado, tá? Ele abriu em gap de baixa, mas subiu, bateu na média de 8 períodos do gráfico diário, segurou durante 1, 2, 3, 4 horas, na quinta hora que ele subiu, já lá no final do dia, e aí fez um doji, tá? Um candle de dúvida, um gift, aliás, depois de um barra elefante, tá? Aqui fez um gift. Pode ser que os preços venham romper acima do gift, dá para projetar este candle barra elefante 100% para cima, tá? A distância, o tamanho desse candle, você projeta ele para cima, você encontra aí o alvo, tá? Como você faz isso? Aqui no Profit Chart, você vai na ferramenta risco e ganho, clica acima, segura com o botão esquerdo do mouse, arrasta, vai aqui na mínima, solta, tá? Eu tenho que configurar a ferramenta para ser um por um. Vou em propriedades, aqui está 2, eu tenho que diminuir para 1, 1 e 1, objetivo 1 e stop 1. Isso quer dizer que ele está pegando essa distância e projetando para cima. Então a distância é mais ou menos de 1.378 pontos, tá? Se romper, tem potencial aí para buscar 1.378 pontos também para cima, tá? No pregão de amanhã.
Mas não é reversão, tá? Não é reversão de tendência. No gráfico diário ainda a tendência está forte, no semanal a tendência de baixo também está forte e assim por diante. Eu coloquei aqui embaixo também no DMI o MACD, tá? Porque eu percebi que o MACD ele principalmente nos prazos intradiários ele é mais eficaz, né? Andei olhando hoje o gráfico de 5 minutos e veja bem como que nos 5 minutos nós tivemos, olha só, enquanto os preços eles fizeram um pivô de alta aqui, tá? Eles fez um topo, aí fez um fundo mais alto com o fundo anterior e aí rompeu esse topo. Aí aqui é um pivô. No DMI, o DI- e o DI+ ficaram embolados, tá? O ADX ficou na região aqui, ó, de 28, e o mínimo é 30 e tal. Mas no MACD, o MACD já estava subindo. O histograma do MACD também estava no positivo e as duas médias estavam subindo, tá? Então o MACD ele segurou, tá? Ele mostrou que realmente as forças altistas estavam imperando, tá? E enquanto o DMI, o DI- e o DI+ estavam aqui, ó, oscilando como doido, o MACD ele não titubeou, tá? E aí o que aconteceu? Nós tivemos projeção aqui, ó, de Fibonacci, tá? Vamos ver aqui, ó, eu tinha feito esse estudo aqui, ó. Primeira projeção é essa aqui, né? Foi esse alvo aqui, 105.984. A segunda foi aqui, 106.417. Vamos ver se foi a última seria aqui, ó. 107.038. Ó, esbarrou, né? Esbarrou. Eu achei que não ia, tá? É a projeção de 382 de Fibonacci. Beliscou, né? Beliscou a projeção. Mas foi aí, né? Toda a extensão, todos os alvos desse pivô. Se você não faz a mínima ideia do que eu estou fazendo aqui, faça meu curso Fundamentos de Análise Técnica, tá? A gente tem ele dentro da Grafistas e também tem ele na Udemy, né? Aqui no final eu vou mostrar. Então é isso, né? Fez esse pivô de alta aqui, aí subiu, segurou na média de 8, oscilou aqui bastante e aí depois subiu e buscou lá o alvo de 38.2, tá? Achei que não ia buscar porque no gráfico de 60 minutos, de 1 hora, o ADX estava baixo, tá? Mas o MACD está segurando, ó. O MACD está segurando, também está mostrando força altista, tá? Então, aí rompeu a LTB, que a gente havia traçado ontem, rompeu acima da LTB. E aí vamos ver, né? Vamos esperar para ver se vai ter reação. Vamos no gráfico de 5 minutos de novo, né? Olha só, subiu, lateralizou, bacana. Aqui tem um Power Breakout na pedra, tá? Ele subiu, fez um breakout, fez um movimento de lateralização e aí, né, se romper, o Power Breakout é assim, né? Rompeu o topo, deu entrada, tá? Ou a entrada é acima da máxima dessa lateralização e o stop é abaixo da mínima, tá? Então dá um stop aí, ó, de 395 pontos mais ou menos, com pelo menos aí, ó, 790 pontos como alvo, tá? Então é isso, é um movimento de correção no mini índice, tá? Até o momento não é reversão. E o dólar também teve um movimento, ele teve um movimento lateral, né? Porque o dólar, ele tá com uma força compradora muito grande. E ele bateu na média de 20 do gráfico semanal. Aí está a importância de se monitorar todos os prazos, tá? Porque no gráfico diário não tinha nada acima. 60 minutos também nada, nenhuma média importante. Mas no semanal, aqui, ó, eu até coloquei numa linha branca mais forte, 5,23, nós temos a média de 20. E é o seguinte, a média ela está se comportando como resistência, tá? Então essa resistência ela é normal por conta da média aí do gráfico semanal, tá? E aí a minha aposta, digamos assim, é de uma lateralização. Já está lateralizado há 1, 2, 3, 4 dias. E para mim essa lateralização vai continuar, tá? Essa lateralização vai continuar. E aí ele fica oscilando. Mas as forças altistas estão fortes, tá? Bastante fortes
as forças compradoras. Se no mini índice nós tivemos um pivô de alta, no mini dólar nós tivemos no gráfico de 5 minutos um pivô de baixa. Hoje foi um pregão totalmente correlacional, tá? Isso para quem fala que dólar e índice não tem correlação, não sabe o que está dizendo, tá? E eu já vi gente respeitada aí no mercado falando que não tem, é o nariz dele. E porque é o seguinte, ó, veja bem que enquanto no mini índice teve um pivô de alta, aqui teve um pivô de baixa. Abriu um gap de alta, bateu lá em cima, na resistência da média de 20 do semanal, voltou, subiu, fez um topo mais baixo, rompeu, e aí aqui, ó, quando rompe esse fundo, ele confirma o pivô. E aí nós temos primeiro alvo em 5,15, segundo alvo em 5,13, o alvo de 50%. Aqui eu acho que ficou no alvo de 50%. Ficou, tá? Aqui bateu 50%. Até porque, e aí você fala assim, mas como é que eu sei que ele ia bater ou não ia bater? Você fez o meu curso Fundamentos de Análise Técnica, você sabe. Mas eu vou dar uma colher de chá e vou explicar aqui. Você tem que esperar um candle fechar, aqui no caso como é tendência de baixa, né? A projeção é para baixo, obviamente. Você tem que esperar um candle fechar abaixo. Nós não tivemos candle fechando, tá? Você tem que esperar ele fechar abaixo do alvo, tá? Então é sinal que rompeu o alvo, né? E os preços mostraram aí que eles estão indo na direção. Então ele não fechou, ele literalmente ele bateu, ele cravou o alvo de 50% desse pivô de baixa, cravou 5,13, tá? Olha só, esse é o pivô de baixa. Se você também não sabe o que é pivô, no meu curso Fundamentos de Análise Técnica eu falo sobre a teoria de Dow, sobre pivôs, etc, etc, etc. E aí bateu aí o alvo de 50%. O Al Brooks, o pai aí do Price Action, ele sempre trabalha com alvos de 50%, tá? São os preferidos dele. Alvo de Fibonacci aí de 50%, ele adora. Então é isso, mas a tendência de alta continua, por isso que eu mantenho essa projeção de Fibonacci aqui, ó, em 5,41, tá? Eu mantenho, não teve reversão no gráfico diário, teve nada. Então eu mantenho a projeção. Então foi isso aí, né? Teve essa questão direcional na parte da manhã, tá? Teve um pivô, o pivô foi confirmado aqui, ó, por volta de 11 horas da manhã. E aí depois ele foi totalmente direcional. O dólar, eu não gosto de operar dólar, já operei, né, no day trade por dólar, mini dólar. Não gosto, eu prefiro mini índice, tá? Se eu fosse escolher um só, eu escolheria mini índice. Porque o dólar, ele tem muita volatilidade. Muita. A volatilidade dele é maior do que o mini índice. Isso eu sei na prática. Eu não li nenhum estudo, nem análise de ninguém. Isso é experiência minha, tá? O dólar tem muito mais volatilidade. Você pode ver que o mini índice, né? Olha só, vamos voltar no mini índice, né? Olha só, ele segurou aqui, segurou com razão, né? Porque tem a média importante aqui do gráfico diário. E aí ele voltou e cravou lá o alvo, né? O último alvo. O mini dólar não foi no alvo de 382, né? Foi no alvo só de 50%, tá? E cada ativo tem as suas características. Tem gente que fala que tudo que se ensina na análise técnica, né, se aplica em todos os ativos. Sim, é possível aplicar porque é uma parte técnica, né? Todo o ferramental técnico da análise técnica, da análise gráfica, você, claro, você aplica em qualquer gráfico. Só que determinados ativos têm determinadas características, tá? Uma ação, por exemplo, principalmente se não for as blue chips mais negociadas como Petrobras e Vale, não tem essa volatilidade aqui não. Tá? Se tem uma volatilidade assim como essa, tem algum evento que está ocasionando isso. Tá? E aí tem, né? As ações têm menor volatilidade. Então, se você gosta de menos volatilidade, opera ações, né? Até mesmo no day trade, tá? Tem menos volatilidade. Então, acho importante, porque cada ativo tem a sua característica, tá? Então, essa coisa de generalizar, né? As pessoas gostam de generalizar questões, tá? Que não são passíveis de serem generalizadas. Essa é a questão. Tá? Isso serve para qualquer área. Né, qualquer área. Vamos entre os papéis que mais caíram. Light caiu forte hoje, tá? E Light, olha só como é que faz sentido, né?
nós temos suporte aqui, ó, bateu e segurou no suporte. Tá, bateu e segurou no suporte. Mas é o seguinte, ó, diário, tendência de baixa, semanal, tendência de baixa. Se romper aqui embaixo, nós temos um pivô aqui, né? Esse aqui é um pivô de baixa, tá? Vamos projetar esse pivô de baixa aqui para ver. Vamos projetar aqui. O primeiro alvo é 7,54. Light, no gráfico de 60 minutos de 1 hora, ele tem aí 7,54 como o primeiro alvo de Fibonacci. Então, rompendo abaixo da mínima, 7,90, vai buscar 7,54. Tá? Esse é o potencial aí. No semanal, ele está formando um candle com um pavio na parte superior. Este candle aqui é um candle baixista, é um candle de força baixista. Ele está empurrando a banda de Bollinger para baixo, está mostrando que os vendedores estão fortes e a tendência do papel é continuar em queda, tá? O segundo é BIF 3. BIF, já temos um pivô aqui em cima, ó, o pivô de baixo no gráfico de 1 hora. O diário, ele perdeu esse suporte aqui, mas as médias ainda estão virando. No semanal, trata-se de uma correção. Na verdade, ele está em movimento lateral, tá? A gente tem que ficar de olho para ver se o DI mais e o DI menos vão se cruzar, tá? E aí, esse é o seguinte, você tem que sempre monitorar as médias. E aí aqui, ó, semanal, nós temos a média de 20. Então, vamos lá. Traça a média de 20, tá? Você não vai ficar vendido, nem que seja no gráfico de 1 hora, você não vai ficar vendido abaixo da média de 20 períodos do gráfico semanal, né? Porque é um suporte importante. Então, vamos ver se cravou aqui o... Vamos ver aqui o... Vamos pegar aqui a projeção de Fibo. O primeiro alvo era 12,44. O segundo alvo era 12,11. E o terceiro alvo é 11,71. Tá muito próximo. Vamos ver. Não tá muito legal, né? Não tá muito legal assim. O padrão gráfico, tá? O ideal seria esperar uma correção na média de 20. Tem que ficar de olho aqui, ó, também, ó, no MACD. Se as duas linhas se cruzarem aqui, já era. E se o histograma começar a subir aqui, já era, tá? O histograma, ele vai começar a formar colunas inversas, né? Do eixo 0 para baixo, só que colunas menores. Aí isso já é um indício de que as forças altistas estão entrando. Pode ser apenas uma correção, tá? Mas aí você não vai entrar aqui e ficar vendido aqui, né? Esperar a correção, vendido, né? Para você tomar um calor e sofrer, tá? Então fica atento, essa é a projeção, a última projeção desse primeiro pivô 11,71. CSN A3, CSN, tendência de baixa no gráfico diário, tendência de baixa no gráfico semanal, sendo que essa semana rompeu a média de 200, uma média importante. No gráfico de 1 hora, abriu em gap de baixa e segurou. Quando segura assim, é porque os preços vão esperar a média de 20 para retomar a queda. Mas se não esperarem, se abrir em gap, alguma coisa assim, romper abaixo de 16,94, tem potencial de queda, tá? Tem potencial de queda. Tem que ver se ele vai retomar essa queda e vai voltar a empurrar a banda de Bollinger para baixo. Tá? Porque quando as forças baixistas estão fortes, a banda de Bollinger vai sendo empurrada, ou pelo menos ela vai tendo uma inclinação, né? E aqui, ó, ela já está meio que subindo, tá? Como ele está muito esticado no gráfico diário e no gráfico semanal também, então é bom ter cuidado. Tá? Principalmente é um papel assim que, né, alguns holders devem gostar e tal. STBP3 subiu 11,04%. Ó, subiu, aí rompeu a média de 200 do gráfico diário, mas segurou na de 20, né? Segurou abaixo da média de 200 no gráfico de 1 hora. No gráfico semanal é apenas um movimento lateral. Tem que esperar o rompimento da média de 200 e da média de 20, né? Que vai ser, os dois estão na mesma região. Então tem que esperar o movimento, o rompimento, para projetar esse pivô de alta aqui, ó. Tá? Porque se romper aqui, este vai ser o topo anterior. E este topo anterior é a referência, tá, para a projeção de Fibonacci. Então aqui, ó, se esse for o topo, o primeiro alvo é em 7,53. Né? Ele fechou em 6,92, o alvo é em 7,53. Isso se romper, e aí tem que esperar romper. Tá? Entrar comprado aqui embaixo, abaixo de uma resistência importante como essa, é loucura. Gafisa simplesmente virou.
tá? Tem um movimento de correção, está em movimento de correção no gráfico diário, né? Está em movimento lateral no gráfico semanal, e aqui tem que esperar a formação de um pivô, e mesmo assim, ficar comprado aqui embaixo, também abaixo da média de 200, é loucura. Então o ideal é esperar o rompimento da média de 200 e da média de 20. Aí a pessoa fala, mas aqui embaixo eu poderia comprar muito mais barato, ao invés de esperar aqui comprar na região de 1,70 ou 1,75. Tá, mas se tiver em 1,70 ou 1,75, até os preços subirem, tá, e estarem aqui em cima, e o timing da tendência já vai ter ocorrido, tá, e vai ser a evidência de que há volume comprador suficiente. Então você tem que levar tudo isso em consideração. Fora que você tem que levar em consideração a média de 20 do gráfico diário, que está aqui, ó, em 1,61. Enfim, então não compensa, tá? Comprar aqui embaixo não compensa. É apostar, é loucura. Porque para chegar aqui em cima, ele vai ter feito topos e fundos. Ele vai ter feito ondas de Elliott, vai ter feito os pivôs aí de Charles Dow. E Qualicorp é simplesmente um movimento aí lateral no gráfico diário, de fundo no gráfico semanal e uma oscilação sem sentido no gráfico de 1 hora. Tá? Temos que esperar aí pivôs e etc, etc. E aí vamos para os mercados internacionais. Aqui nós temos o SP500. Eu tinha feito projeção de Fibonacci, atingiu. Atingiu em... Peraí, primeiro eu vou traçar a linha aqui, porque eu deixei para mexer isso aqui agora com vocês, tá? Ao invés de deixar tudo feito, né? Se isso aqui é uma aula, né? O meu objetivo aqui é educacional, então, né, não faz sentido eu montar tudo direitinho. É melhor eu mostrar para vocês. Então aqui, ó, 3.968 foi o alvo de Fibonacci que eu já havia traçado, tá? Por conta aqui deste pivô. Agora eu vou tirar todos os desenhos e vamos fazer uma nova análise, tá? E a nova análise ela é o seguinte: a gente faz projeção de Fibonacci, vamos ver se agora está com todos. A gente pega pivôs como referência. Então esse aqui é um pivô. A partir do momento que todas as retrações, a de 0,382 já foi usada na cabeça do pivô, a gente passa a utilizar o segundo pivô, tá, como referência. E aqui nós já temos um segundo pivô. E aí eu coloco a retração de 0,618 na cabeça do pivô. E a cabeça do pivô é aqui, ó. Tá, esse aqui é a região de fundo, a região de suporte. É a cabeça desse pivô de baixo. E aí nós temos o próximo alvo em 3.826. Sei que está próximo, né? Está próximo, mas é necessário esperar romper e fechar aqui abaixo para a gente projetar o próximo. Mas para você que está me acompanhando, eu vou fazer aqui, né, a próxima já vai ser em 3.651, tá? Mas a primeira é aqui, 3.833. Você pode ver que toda vez que eu estico e volto, dá uma oscilaçãozinha, né? Mas não tem problema, tá? Você tem que encontrar a região, tá? Você tem que encontrar a região. Agora, o MACD e o DMI estão baixistas, né? Olha só. SP500 está em queda. É bear market mesmo, tá? Bear market é mercado de queda, mercado baixista. O Federal Reserve, né? O Banco Central americano está aumentou a taxa de juros e isso impactou o mundo e é isso aí, tá? Tem gente, o Bitcoin está derretendo, inclusive vamos ver Bitcoin. Eu nem estava pensando em olhar Bitcoin. Vamos ver Bitcoin. Olha só o meu triângulo descendente, né? O meu triângulo descendente foi cravado, tá? O meu triângulo descendente. Nem tinha olhado isso aqui, ó. Nem sabia que eu ia olhar Bitcoin. Meu triângulo descendente cravou. E aí é o seguinte, né? Realmente, ó, é um padrão de continuidade, tá? O triângulo descendente é um dos padrões de continuidade. E aí, para fechar esse vídeo, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz projeção desse padrão de continuidade, tá? Vamos só acertar aqui. Tá, eu tenho que acertar aqui a altura do triângulo. Vamos acertar aqui um pouquinho. A projeção ela se dá da seguinte maneira: nós pegamos a altura do triângulo, tá? Eu copiei aqui, colei. Esse traço aqui, ó, tem o mesmo tamanho,
tá? Da altura do triângulo. Eu coloco aqui, ó, no fundo, a partir do fundo, e aí eu projeto para baixo. E aí eu pego com uma linha e vou colocar aqui para ver onde que está. 22.328 dólares. Esta é a projeção do triângulo descendente, tá? É como se fosse dois triângulos, né? Aqui, ó. A ideia aqui é eles formam um triângulo simétrico, tá? Os preços formam um triângulo simétrico. Essa é a ideia. Não sei porque não estou conseguindo. De vez em quando essas ferramentas aqui, gráficos aqui, dão esses pitis. Mas vocês entenderam, né? A ideia é ter um triângulo simétrico. E aí, a altura do triângulo retângulo superior, esse triângulo descendente, essa altura aqui essa altura dele, né? Literalmente a altura, né? Aqui nós temos a base, aqui a vértice, aqui a altura. E aí eu pego essa altura e projeto ela para baixo. E aí nós temos aí, ó, na região de 22.328 dólares. Essa é a projeção aí do Bitcoin, tá? Do gráfico diário. Então está aí. Esses foram os estudos de hoje. Grafistas.com.br é o nosso site, tá? Aqui nós temos a descrição de nossos conteúdos, tá? Detalhadamente, vários conteúdos que nós fornecemos, né? Todas as revistas, cursos, etc. E nós diminuímos o valor das assinaturas. A assinatura que mais sofreu queda foi a Grafistas Master. Era R$ 129,90, agora está R$ 49,90. E aqui, o Grafistas Pro, que era R$ 49,90, está R$ 29,90. Tá? Quem fez a assinatura antes da Grafistas Pro por R$ 49,90, automaticamente migrou, né? A gente diminuiu o valor e nós pegamos todo mundo da Grafistas Pro e colocamos todo mundo na Grafistas Master, tá? Então as pessoas aí tiveram um upgrade, tá? Porque isso foi justo, né? A gente pensou nessa possibilidade de diminuir, mas de dar um upgrade aí para quem já era nosso assinante, né? A gente vai diminuir o valor, mas a gente vai valorizar também quem já é nosso cliente, tá? Então isso é extremamente importante. E dando uma chance aí para vocês, tá? Se você quer aprender sobre o meu método de swing trade e tudo mais, assina Grafistas Master. Aqui eu estou ensinando o meu método de gestão de carteira. Se você já sabe, você quer ter acesso às planilhas, quer ter acesso ao curso básico de fundamentos de análise técnica, tá? Estudos, etc., todas as revistas, você assina de R$ 29,90, tá? De acordo com a sua necessidade e a sua vontade, ok? Vou ficando por aqui, qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até amanhã.